né? As ondas eletromagnéticas. O que que acontece? Hoje está muito na moda as pessoas falarem sobre as ondas, as frequências, a frequência cerebral, a frequência do planeta Terra. O fato é que isso, para a ciência, é uma coisa muito antiga. Então, nos anos 50, um alemão chamado, com o sobrenome Schumann, né, Otto Schumann, ele fez uma pesquisa, né, uma tese, e ele, nesse artigo que ele publicou, ele fala sobre, teoricamente, a existência de uma onda ressonante que está dentro da ionosfera. Na verdade, ela está entre o solo e a ionosfera. A ionosfera é a parte mais baixa da atmosfera terrestre, né? Só para lembrar um pouquinho o que o Schumann falava. Ele falava que quando a gente tem tempestades elétricas em qualquer parte do mundo, essa ressonância eletromagnética dessas tempestades, elas ressonam no planeta todo, né? Através de uma frequência bem específica. Tá bom? Ó, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês vão me falando. Eu vou tentar enxergar aqui, que eu estou com o notebook aqui. A Vera entrou também. Oi, Verinha, tudo bem? Então, o que que acontece? O Schumann, ele fez através dessa pesquisa, ele calculou que a frequência estaria mais ou menos em 7,83 Hz. Só para lembrar, 7,83 Hz quer dizer que a gente tem 7 ciclos, 7,83 ciclos em 1 segundo, né? Então, o Schumann falava que, através das tempestades elétricas em qualquer parte do mundo, a gente, na verdade, pelos cálculos dele, essa ressonância dessas tempestades, elas iam refletindo na ionosfera e na Terra, e elas iam propagando, fazendo com que essa onda chegasse ao globo terrestre, a todo o globo terrestre, né? É claro que tem lugares onde a gente tem picos, né? E a gente tem lugares que a gente tem um valor em hertz um pouco menor. Tá? Lembrando, é errado falar a onda Schumann, que na verdade a onda Schumann não existe, a onda é uma onda de 7,83 Hz. É certo falar ressonância, porque a ressonância está ligado com o efeito das tempestades elétricas em qualquer parte do mundo e esse efeito iônico que vai refletindo na ionosfera e na Terra, ele vai sendo propagado para qualquer parte do globo. Tá? Só para lembrar uma coisa, a gente recebe sinais de frequências de todo o universo. E o astro mais próximo que a gente tem que emite frequências, emite radiofrequência, emite ondas gama, emite raios infravermelhos, que também é uma extensão de frequência mais alta, né? A gente tem que lembrar que as cores são frequências também. Então, o que acontece? A gente recebe a todo momento essas frequências. Então, o Sol é um dos grandes irradiadores de frequências aqui para a gente. E a ionosfera, que é a parte mais baixa, ela fica a cerca de 100 km do chão até se a gente olhar, né, fizer um cálculo mais ou menos, então, do solo, 100 km para cima em direção ao espaço, a gente tem a camada mais baixa da atmosfera, que é a ionosfera. Ionosfera é a parte onde a gente tem elétrons se chocando e a gente tem uma condição muito importante, que é o quê? É através do Sol que esses elétrons começam a ficar ionizados e fazem com que essa frequência se propague de um canto ao outro da Terra. Isso, gente, vale para as ondas Schumann, vale para qualquer frequência, para qualquer onda, tá? Então, o que acontece? Se a gente não tiver o Sol, a gente não consegue ter radiotransmissão, por exemplo, aqui, né? Então, a gente tem períodos de 9 a 14 anos que o Sol tem uma coisa chamada mancha solar. E essa mancha solar, quando ela entra em atividade, ela joga no planeta Terra um plasma que ioniza a nossa atmosfera, tanto que é falado ionosfera, né? De íon.
Então, essa ionização, que são esses íons que ficam eletricamente carregados, eles permitem com que os milivolts, os microvolts dessa radiofrequência, dessa frequência, seja a ressonância Schumann, seja as ondas de rádio, sejam propagadas para o planeta Terra, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá bom? Então, o que acontece? Aqui tem um gráfico, mais ou menos, eu não sei se dá para enxergar, eu vou até subir um pouquinho aqui, para vocês enxergarem. Todos enxergam? Todos enxergam aqui? Deem um ok para mim se vocês estão enxergando, tá? Então aqui é o planeta Terra. Aqui, gente, tomem cuidado assim que a escala não está muito boa, né? A escala. Mas eu vou até apagar a luz aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. Então, o que acontece? Aqui é o planeta Terra e a gente tem várias camadas na atmosfera. A camada mais baixa, chamada ionosfera, é a camada onde a gente tem essa reflexão dessas ondas. Não são todas as ondas que refletem na ionosfera, são algumas ondas. Então a gente tem um espectro de 0 Hz até 30 MHz, que a gente tem essa reflexão. Então quer dizer o quê? Por exemplo, se eu estou aqui nesse ponto da Terra, e eu estou transmitindo um sinal que está abaixo de 30 MHz, ou seja, 30.000 Hz, esse sinal ele vai batendo na ionosfera, bate na Terra, bate na ionosfera, bate na Terra, bate na ionosfera, bate na Terra, bate na ionosfera. E ele pode ser captado aqui no Japão, por exemplo, do outro lado do mundo, tá? Isso, gente, é usado desde do Tesla, desde o Marconi, que foram os criadores do rádio, né, a radiotransmissão. Então, as ondas curtas e as ondas médias, a gente utiliza, desde que o rádio existe, a gente utiliza essas ondas para fazerem transmissões a longa distância. Então, a gente usa essa camada aqui da Terra, que é a ionosfera, para refletir o sinal. Então, até 30.000 MHz, até 30 MHz ou até 30.000 Hz, a gente tem essa reflexão. Lembrando que as ondas Schumann 7,83 está abaixo de 30 MHz. Então a gente tem essa reflexão. Então, um raio que acontece, eu vou pegar um outro desenho que tem aqui nesse material. Todos enxergam? Sim, aqui você está enxergando, todo mundo está enxergando? Então, aqui é o planeta Terra, dá até para apagar a luz. Aqui, se eu apagar um pouco a luz, eu acho que vocês vão enxergar um pouco melhor. Conseguem enxergar aqui, ó, planeta Terra. Aqui são os raios que estão acontecendo em qualquer parte do planeta. Tudo bem? Todos estão enxergando? Se vocês olharem aqui, ó, os raios... Vai a animação. Aqui, ó, um raio aconteceu aqui. A ressonância é essa reflexão da onda de 7,83 Hz, que ela bate na ionosfera, que é essa camada aqui, e ela retorna para a Terra, bate na ionosfera e ela vai refletindo na Terra toda. Então a gente tem uma conjunção de frequências. Então não é só 7,83 Hz que são refletidos. A gente tem que lembrar que, pela física, toda frequência irradiada ela emite uma harmônica, né? Então, para quem mexe com um instrumento musical, vou acender a luz de novo. Tá? Para quem mexe com instrumento musical, para quem conhece um pouco sobre frequência, sobre tons, então se eu emito uma frequência de 7,83 Hz, automaticamente existe uma harmônica no dobro dessa frequência. Então, em 14 Hz, eu tenho a harmônica de 7,83 Hz. E no dobro de 14, que é 30 Hz, eu tenho uma harmônica de 14, que é uma harmônica de 7. Então, a gente vai quebrando
vai dobrando e a gente vai tendo a reverberação da mesma frequência. Então, quando as pessoas falam assim, está tendo um distúrbio das ondas Schumann, né? Existe uma teoria, né, que fala que o alinhamento da Terra está influenciando, né, o campo eletromagnético do próprio movimento da Terra está influenciando também essa ressonância Schumann, né? E ela está... Isso aí é uma percepção, não é cientificamente comprovado, mas as pessoas estão falando que isso está influenciando no tempo como um todo. No tempo que eu falo é na linha do tempo. Então, assim, um dia de 24 horas está tendo a sensação de 16 horas. A gente está tendo a percepção, assim, que o tempo está passando mais rápido. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu estou com 46 e eu sinto que o tempo está passando mais rápido. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão associando esse fato científico que é essa mudança e esse pico. Desde 2014 não se detectava um pico tão alto de onda Schumann. Na verdade, um pico de 2014 foi, se eu não me engano, foi 30 Hz. E aí, nesse ano, eles conseguiram detectar um pico de 100 Hz. É uma coisa muito forte. Assim, muita diferença. Então, assim, vamos só lembrar. As ondas θ e as ondas alfa, elas estão numa frequência, praticamente a mesma frequência, principalmente a onda θ, na mesma frequência da ressonância Schumann, né? Então, o que acontece quando o planeta está na frequência de 100 Hz, em vez de estar em 7,83? A gente tem reflexo, né? Porque toda a frequência, isso é física, tá, gente? Toda a frequência refletida, ela é como uma onda, né? Ela vai refletir e vai ecoar em outras ondas. Então, por exemplo, o nosso cérebro, os pulsos, quando a gente faz uma sinapse, ou quando a gente tem a média de sinapses que a gente tem, quando a gente está num estado de repouso, quase sono, que é a onda θ, é lá por volta de 4 a 7 Hz, né? Então, o que acontece? Se o planeta está acima de 7,83, isso vai influenciar as nossas sinapses, né? Porque lembra que é eletricidade, toda eletricidade ela vai refletir na gente. Lembrando, gente, que o nosso cérebro ele precisa da eletricidade para abrir os receptores para a química do cérebro, né, os reagentes do cérebro, os correspondentes neuroquímicos façam a comunicação. Então, na verdade, a eletricidade é o que abre essas portinhas para serotonina, para noradrenalina, para dopamina, para todos os hormônios que equilibram o nosso cérebro. E o que acontece? Essa onda Schumann, ela está afetando o padrão cerebral das pessoas. Então, assim, a gente está encontrando mais pessoas com depressão, a gente está encontrando mais pessoas com distúrbios de humor, com insônia, de modo geral, né? Com distúrbios químicos no cérebro que são provenientes dessa interferência da onda Schumann. Na verdade, a ciência ela precisa de muito mais tempo para comprovar, mas as pessoas estão fazendo essa associação, tá? As pessoas que são mais ligadas à nova era, à espiritualidade, elas estão falando a respeito dessa mudança de frequência. O que representa, para vocês, o que representa essa mudança de frequência? Vamos ver aqui, alguém escreveu alguma coisa aqui, ó. O Paulo. Às vezes eu sinto que o tempo está passando, mas às vezes parece que um dia demora horrores para passar. Sempre me perco. Então, isso aí que o Paulo está falando é uma percepção. A gente tem essa percepção de que o tempo ele está passando de um tempo diferente, né? Se a gente olhar os relatos da história, a gente tinha uma percepção de tempo passando diferente. Lembrando, gente, que tempo é uma convenção, né? É uma convenção. Então, a gente tem a percepção, né? Que as 24 horas do dia não são 24 horas, são menos do que 24 horas. Né? O pessoal está falando assim que 24 horas do dia está equivalente a 16 horas. Né? Então, o que acontece?
Isso assim, gente, é especulação. A ciência em si, ela fala que a gente pode detectar coisas relacionadas com a onda Schumann, tá, gente? Coisas relacionadas à previsão do tempo, ela consegue relatar, de modo geral, esses distúrbios. Por exemplo, a gente tem descargas elétricas acima das nuvens. Então, em vez... a tempestade elétrica normal, todo mundo acha que o raio sai da nuvem e cai no solo. Na verdade, é o contrário, né? É sempre do negativo para o positivo. O solo é negativo e as nuvens elas estão carregadas com íons positivos. Então, o raio, na verdade, a gente tem a sensação que ele está caindo da nuvem para o chão, mas, na verdade, ele está indo do chão para a nuvem, né? É assim que funciona. Mas, as ondas Schumann, elas têm uma área de pesquisa das ondas Schumann que fala sobre as tempestades elétricas que acontecem acima das nuvens. Então, o raio ele não desce para o céu, para a Terra, ele passa da nuvem para a parte mais alta da atmosfera. E isso é um estudo. Tem até um nome que é Red Spring, que eles falam, que é uma pesquisa que eles... quando há uma ionização forte e uma descarga não para a Terra, mas da nuvem para a parte mais alta da atmosfera. Então, de modo geral, as ondas Schumann são muito utilizadas para previsão do tempo, né? Só que as pessoas que estão atreladas à espiritualidade, elas estão olhando muito essa questão do que quer dizer essa mudança de frequência, né? Teve um período agora, nessa semana, que um grupo de pessoas bem grande fizeram meditações e, curiosamente, quem monitora as ondas Schumann percebeu uma diferença, né? A gente tem que lembrar, né? Todas as pessoas vibrando é energia elétrica, são frequências que estão sendo emanadas para o planeta. Da mesma forma que o planeta reverbera e ele afeta o nosso cérebro, a nossa vibração elétrica, ela também afeta o planeta. Então, falando que esses picos da própria onda Schumann, ela é um reflexo das coisas que a gente está vivendo. Então, a gente tem que lembrar, não quer dizer que porque aumentou a onda Schumann, isso é uma coisa ruim. A gente tem que olhar o que isso está representando. Muitas pessoas procurando espiritualidade, muitas pessoas aprendendo a meditar, buscando terapias quânticas, buscando métodos diferenciados de conexão com tudo que é, né? Na verdade, todo mundo está procurando esse criador de tudo que é, né? As pessoas elas estão preferindo e necessitando se conectar com algo maior, e não são as religiões, né? O religar, né, que é a religião, faz isso de uma forma diferente, e as pessoas estão buscando por conta própria. E aí, o que é para vocês, né? Vamos ver aqui o que é a Cami Flora. Oi, Cami, tudo bem? Vamos ver o que a Cami falou aqui. Ó, a Cami falou assim: tenho sentido muito na natureza, maré alta, lua cheia e vulcão. Ó, isso que a Cami Flora fala é uma coisa muito forte. Inclusive, agora em Ubatuba, eu tenho amigos que estão lá, eles falaram que teve uma super maré, que é a conjunção da lua cheia que a gente teve essa semana, mais uma condição do sol. Então, foi um alinhamento do sol e da lua, fez com que a maré fosse maior do que ela é normalmente mensalmente, né, acontece a maré por causa da condição da força de atração da Lua com a Terra, né? Então, o que acontece? A gente está tendo distúrbios, e a Cami Flora está falando, cada vez mais a gente está vendo mais distúrbios. Eles estão associando muito a onda Schumann, inclusive tem um artigo de 2004, agora eu não lembro o nome do autor, o sobrenome dele é William. Depois eu passo para vocês direitinho nos stories. O que acontece? Esse autor está falando que existe uma associação entre o aquecimento global e essas ondas Schumann, e esse distúrbio que está presente nas ondas Schumann. Tá? Ó, a Cami está falando assim, como se fosse um sentimento. Faz sentido?
A gente tem que lembrar, a onda Schumann, se a gente olhar por uma percepção da Mãe Terra, é como se fosse o coração do planeta. É a pulsação do nosso planeta, é a pulsação do coração do planeta. Então, quer dizer que quando essa onda aumenta, a gente tem esse coração batendo mais rápido. Por que esse coração está batendo mais rápido? Né? Que mais? A Cami está falando assim, a ressonância Schumann e seu aumento de frequência tem a ver também com o aumento da irradiação solar. Se tudo ressoa abaixo de 30 MHz, porque essa frequência 7,83 Hz é distinta de outras. Na verdade, não. O Karine, é assim, funciona assim. A gente tem um espectro de frequência que vai de 0 até terahertz, né? Então, assim, vou dar um exemplo de frequência em terahertz. As cores. Por exemplo, o Sol, quando ele emite a cor vermelha, quando ele emite a cor azul, a gente tem que lembrar que a cor branca, ela é a união de todas as cores, quando a gente fala de luz. Quando a gente capta a luz vermelha que vem do Sol, ela está em terahertz. É o quê? É uma frequência altíssima. A frequência de 7 Hz é uma frequência muito baixa, ela não consegue escapar na ionosfera. Então, por exemplo, essa frequência ela não consegue escapar de obstáculos como a Terra e nem a ionosfera. A ionosfera, por que ela não consegue escapar? Porque a gente tem íons carregados positivamente que funcionam como uma barreira elétrica. Né? Quem que lembra da gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday ela faz com que a faísca ela seja distribuída na gaiola, mas ela não afete nada que está dentro. A gaiola de Faraday da Terra ela é o contrário. Então, assim, por exemplo, quando você tem a ressonância Schumann em 7,83, você tem a Terra refletindo e a camada da ionosfera, aqueles íons eletricamente carregados, porque o Sol faz com que essas moléculas se choquem e esses elétrons ficam eletricamente carregados, né? Fazem uma barreira. Então, ela não sai do planeta, ela fica reverberando. Então, assim, como aquele desenho, ela fica aqui, ó, rebatendo e ela não para. E a gente tem a alimentação até ela ser absorvida, né? Em algum momento ela é absorvida ou pelo planeta ou absorvida pela ionosfera, mas ela não é projetada. Tá? Então a gente tem, de uma maneira geral, essa frequência vindo da nossa estrela mais próxima, que é o Sol, entrando na atmosfera, mas ela não consegue sair. Tá? Então, por exemplo, o aquecimento global, se a gente pensar, o ultravioleta, o infravermelho entrando e não conseguindo sair da atmosfera. Então, a gente tem um momento que aquela frequência entra, ela é sentida para a gente através do calor. Né? A gente sente quando está muito quente, mas aquilo na verdade nada mais é do que uma frequência. Infravermelho, ultravioleta são frequências. E são frequências altíssimas. Tá bom? O que mais? Vamos ver aqui. A Cami está agradecendo aqui. Todo mundo está entendendo? Me deem um ok. Vocês têm alguma dúvida até aqui sobre essa ressonância Schumann? Então, lembrando, tá, gente? A ressonância Schumann, ela me permite olhar como está o planeta na questão elétrica. Então, assim, por exemplo, se está tendo muita tempestade elétrica em qualquer parte do planeta, você vai ter mais ressonância Schumann. Isso é uma coisa bem peculiar. Tá? Lembrando, você está falando que é 7,83, mas pode ser 8, pode ser 9, pode ser 4, pode ser 3. Sim, gente. 7,83 é a média dessa frequência. Mas você está tendo pulsos maiores e menores, de acordo com as tempestades elétricas. Tá? Eu vou passar daqui a pouquinho e mostrar para vocês o site russo, que dá para acompanhar em tempo real esse monitoramento das ondas Schumann. Tá? A gente tem um monitoramento aberto no site russo, mas a gente tem em outros lugares, por exemplo, os Estados Unidos tem, mas eles não deixam, não está aberto isso, só o site russo que é aberto para a gente olhar. Tá bom? Mais perguntas? Tudo bem, Mayra? Tudo bem? Que bom que vocês estão gostando, gente. Podem fazer perguntas, tá? Por exemplo,
Quando houve a exploração do espaço, a gente tem que lembrar que a exploração do espaço ela começou na década de 60 e ela foi passando 70, 80, 90. Então você tinha a exploração, por exemplo, da Lua, ela aconteceu nos anos 70, até o finalzinho dos anos 70, né? Até Apolo 18, Apolo 17, aliás. Depois dessa exploração espacial, a gente teve a parte das estações orbitais, né? E o que acontecia? Nos anos 50 foi teorizado através do Otto Schumann. Nos anos 60, 2 cientistas fizeram experimentos e comprovaram cientificamente que era verdade aquilo. Eles comprovaram a teoria de Schumann. Tá? Eu vou passar depois o nome desses 2 cientistas, mas foi nos anos 60. Curiosamente, foi quando os militares começaram a estudar as ondas Schumann. Na verdade, você tem todo um investimento militar que só acabou com a Guerra Fria, que foi nos anos 80. E agora eles voltaram a estudar as ondas Schumann de novo. Então, o que acontece? Os cientistas nos anos 60, eles perceberam que alguns astronautas, na verdade, os primeiros que foram para o espaço, eles começaram a ter muitas coisas, alucinações, eles começaram a ter distúrbio de sono, eles começaram a ter distúrbios de equilíbrio, eles começaram a ter vários problemas de saúde. E isso foi detectado nos anos 60, quando começou essa exploração espacial. Então, o que acontece? A exploração espacial, inclusive, foi importante para eles perceberem que se eles simulassem essa frequência, essa onda, essa ressonância Schumann dentro das naves, dentro dessas astronaves, eles poderiam minimizar esses efeitos que esses astronautas estavam tendo. Então, eles criaram um gerador Schumann, que é o quê? É um aparelho que emite uma frequência de 7,83 Hz. Só lembrar para vocês, gente, o ouvido humano capta acima de 20 Hz. A gente não consegue ouvir abaixo de 20 Hz. Então a onda Schumann a gente não ouve, mas a gente pode senti-la. O nosso corpo sente essa onda, tá? Então, por exemplo, para quem teve aula comigo, eu já mostrei alguns simuladores de frequência, né? Onde você coloca lá a frequência 7,83, ela não vai ser um tom audível. Ela vai ter um estalinho lá, mas ela necessariamente não é, porque a gente não consegue captar o nosso ouvido. Por exemplo, um cachorro consegue captar um tom de 7 Hz, mas a gente não consegue captar. A gente só consegue captar de 20 Hz para cima. De 20 Hz a 20 kHz. Né? Isso, gente, é muito curioso, né? Porque já pensou se a gente captasse essas frequências muito baixas, a gente ia ficar totalmente, digamos assim, perturbado, né? com essa frequência. Inclusive, essa frequência abaixo ela é a frequência do astral. Né? Por exemplo, você pode captar coisas que não são desse plano, com essas frequências muito baixas. Então, para a gente estar aqui no terceiro plano, a gente tem um equipamento que é o nosso ouvido, o nosso aparelho auditivo, que ele capta acima de 20 Hz. Tudo bem? Então, voltando a falar desses astronautas, esses caras, eles começaram a passar melhor nas suas viagens suas viagens espaciais, depois que foram implantados os geradores Schumann dentro dessas naves. Os aviões, eles andam numa altitude muito grande, e eles também têm o gerador Schumann dentro desses aviões. Então, assim, além de todos os equipamentos que o avião já tem, a gente tem esses geradores. Não é por acaso que nos aviões eles pedem para a gente desligar celular, desligar qualquer equipamento que possa interferir nessa frequência. A gente sabe que não é só interferir nos equipamentos do avião que permitem pilotá-lo, mas também nesse aparelho de ressonância Schumann que tem dentro desses equipamentos.
tá bom? Lembrando que os aviões, eles andam numa altitude, eles voam numa altitude muito elevada. Então a gente tem essa frequência necessária sendo gerada, tá bom? Mais perguntas, gente? Oi, Andy! Oi, tem mais gente aí. Elas com o criador. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver que horas são. 21h36. Quando forem 10 para as 10, eu vou fazer o sorteio da sessão de teta, tá bom, gente? Eu estou monitorando aqui o tempo. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu queria colocar um outro gráfico aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas eu sou pesquisador de eletromagnetismo desde os 14 anos de idade, né? Eu sou radioamador licenciado e através do radioamadorismo eu monitoro frequências. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vou tentar mostrar para vocês um equipamento que eu tenho aqui. Algumas pessoas já viram uma parte dos meus equipamentos, mas eu tenho aqui um scanner com antenas externas que me permitem monitorar o espectro de radiofrequência. Então, assim, as anomalias de radiofrequência que podem acontecer através do Sol, a gente tem que lembrar que o Sol ele tem ciclos de 9 a 14 anos relacionados à mancha solar. Eu falei até no comecinho da live. Então, nesse período, você tem uma incidência maior, eles falam assim, uma labareda de plasma que ioniza a nossa atmosfera, e ela pode ionizar de uma certa maneira que ela pode danificar até equipamentos de radiofrequência, por exemplo, estações de rádio, redes elétricas, né? A gente tem que lembrar que toda essa fiação que a gente tem, que alimenta as cidades, elas funcionam numa frequência de 60 Hz. Então, imagina que você tem o planeta coberto de linhas de transmissões que funcionam a 60 Hz. Isso tudo, gente, vai reverberando, vai oscilando junto com a frequência do planeta e vai fazendo com que isso reverbere, né? Então a gente tem que lembrar que a onda não é absorvida. Uma onda ela pode anular a outra, mas uma onda ela pode fazer com que a outra onda se multiplique. Então assim, ela pode ter uma anomalia por essa questão. A gente tem que lembrar, todo celular ele é um equipamento de radiofrequência. Ele está emitindo através de microwatts um sinal de rádio, né? Numa frequência altíssima. Por exemplo, o 5G ele está numa frequência de quase 6 GHz, né? Você tem os equipamentos de 3G, está numa frequência de 2,5 GHz. Então, são equipamentos que estão... se a gente pudesse enxergar as radiofrequências, a gente estaria imerso, nadando nessas radiofrequências. E a radiofrequência, ela numa grande potência, ela pode queimar você. A radiofrequência ela é uma coisa muito potente. Inclusive, alguns tratamentos de câncer são feitos com equipamento de radioterapia, que na verdade o que é? Uma alta intensidade de frequência que voltada para uma parte do corpo da pessoa que está em desequilíbrio, né? Por exemplo, você tem lá as células se multiplicando desordenadamente, então eles colocam um foco numa frequência específica e dão uma saraivada, uma potência específica, e elas fazem com que aquela célula mude o comportamento dela. Então, por exemplo, se ela estava ali se multiplicando de forma anômala, ela volta, ou ela é esterilizada, ou ela é exterminada, essa célula que está se multiplicando. Então, existem várias aplicações, né? Aqui, o que a gente está falando? Ó, qual a tua opinião sobre o câncer de pele e o excesso de radiação? Então, a gente tem que lembrar, eu estava falando, Andy, no começo da live, que a gente tem camadas na atmosfera que fazem com que alguns raios entrem, mas não saiam da atmosfera, né? Inclusive o aquecimento global, ele é proveniente de proveniente disso também, né? Então você tem lá o infravermelho, o ultravioleta entrando na atmosfera e não sendo filtrado, né? A gente tem que lembrar que tem uma camadinha lá, uma das camadas da atmosfera é a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio ela não é homogênea. A camada de ozônio ela é mais rarefeita nos polos e mais intensa nos trópicos.
né? Então, assim, por exemplo, na linha do equador do planeta Terra, então se eu olhar aqui, ó, se a inclinação da Terra está aqui, aqui e aqui, essa camada de ozônio, ela é menor, inclusive aonde o pessoal detecta o buraco na camada de ozônio. E nessas camadas aqui, ó, que não é as camadas que são laterais, que estão aqui no equador da Terra, elas são mais intensas. Então elas filtram um pouco mais. Mas a gente tem que lembrar que aqui a intensidade de Sol, por causa da inclinação do planeta, ela é muito maior. Então você tem uma incidência muito maior de ultravioleta e de infravermelho, tá? Mais uma coisa, em cima disso que você está falando, o câncer de pele, ele pode ser proveniente da incidência do ultravioleta e do infravermelho. Mas também, se você não recebe o ultravioleta e o infravermelho, você não produz vitamina D. Então, o que acontece? Não adianta você se lambuzar de protetor solar, você pode estar se protegendo do câncer de pele, mas você não está deixando o seu organismo produzir vitamina D. Né? Inclusive, tem uma pesquisa aqui no Brasil, depois eu vou pegar o autor, que ele fala que no Brasil as pessoas elas estão com deficiência de vitamina D, apesar da gente ser um país que tem sol o ano todo, né? Diferente de outros países que estão nos trópicos, que estão nos polos, aliás. Né? Por exemplo, se você pegar a América do Norte, o Canadá, você pegar a parte da Sibéria, a parte da Europa mais que fica ali, a Finlândia, você tem menos incidência de sol do que a gente tem aqui. Só que a gente está com deficiência de vitamina D. Por quê? A gente precisa do ultravioleta e infravermelho para sintetizar a vitamina D. E a gente está passando o protetor e não está assimilando não está deixando a nossa pele produzir. Então, por um lado, está protegendo do câncer, mas do outro a gente está tendo distúrbio e desequilíbrio dessa vitamina que a gente precisa, que é a vitamina D. O que mais? A questão do protetor solar. Isso mesmo, gente. Ó, adoro isso. Agora no outono estou tomando um pouco de sol sem filtro. Isso mesmo, Cami. Eu diminuí muito. Antes eu me lambuzava de protetor solar. Agora, gente, eu estou pondo protetor solar mais no rosto e aqui um pouquinho em cima das costas, que é o lugar mais que tem mais incidência. No rosto é um lugar que a gente pega bastante sol, né? Então, por quê? Para deixar, por exemplo, a pele, o braço, a barriga, as pernas sintetizarem a vitamina D, tá? Isso, gente, se vocês pesquisarem, é dado científico, tá? Essa coisa do Brasil, a gente está com muita deficiência de vitamina D. Então não adianta tomar a vitamina, tá? A gente precisa do sol para sintetizar. O que mais? Ah, legal. Tudo bem, gente? Deixa eu ver que horas são. 21h43. Quando for 21h50 eu vou fazer o sorteio, tá? Então vamos lá. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem me fazer uma pergunta? Nossa, essa live está muito legal. Tava com tanta coisa para falar para vocês. Eu pensei de pôr uma lousa aqui e eu acabei percebendo que não dá para a gente... não tem uma amplitude aqui para a gente conseguir fazer todas essas demonstrações. Eu até estava querendo fazer uns desenhos aqui para vocês, mas eu acho que vai ter que ficar para outra live. Por favor, se vocês tiverem perguntas, podem me mandar. Adorei as perguntas que vocês fizeram, as colocações aí. Podem fazer, se vocês quiserem. Perguntas? Se vocês não tiverem perguntas, eu vou mostrar o equipamento aqui que eu tenho. Vou tentar mostrar o equipamento que eu tenho, que está aqui na minha bancada, tá? E é um equipamento chama-se transceptor, né? Ele transmite e recebe. Então ele gera uma frequência, e é uma frequência fônica, através de uma portadora, e ele me permite captar o espectro de 0 até 50 MHz. Nesse equipamento. Eu tenho outros equipamentos que me permitem monitorar outras frequências, mas nesse equipamento que eu vou mostrar para vocês, esse é o espectro. Tá bom? Tudo bem? Vocês querem ver? Vamos ver o que estão perguntando aqui. Ó, a Clara tá falando, tô adorando, cheguei atrasada, mas vai ficar gravada, né? Sim, Clara, vai ficar gravada sim, e eu pretendo a cada 2 dias pegar um tema e
e abrir. Esse da ressonância Schumann que eu fiz hoje, eu queria falar muito mais coisas, mas o tempo é muito curto, 1 hora só de live não dá, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o equipamento, vou até ligar. Vou virar aqui, tá, gente? Todos estão enxergando? Ó, vou baixar um pouquinho o volume para que vocês me vejam aqui, tá? Me ouçam, aliás. Ó, então aqui em cima, esse número aqui, ele está indicando a frequência. Então é 7.237 Hz, ou seja, 7 MHz. Tudo bem, gente? Esse equipamento ele está captando o som de radiofrequência dessa frequência aqui, tá? Por acaso, essa frequência é a frequência de ondas médias de rádio, tá? Então, se eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo, ele tá... É que não dá para aproximar mais, mas isso aqui é um plano cartesiano. Esse amarelinho, ele indica a intensidade do sinal, que no caso aqui é uma interferência. Essa intensidade, ela é calculada em decibéis, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu queria fazer uma demonstração recebendo um sinal aqui, mas está difícil porque a gente está num período de uma interferência solar muito grande. Voltei. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Todos estão me ouvindo? Gente, tá com um delay aqui no meu repetidor e eu não consigo me ver, tá? Então vocês me falem se estiver fora aqui. Eu estou posicionando, mas a câmera não tá, eu não consigo ver em tempo real, tá bom? Então o que acontece? Esse 27 que a Ká me perguntou é porque esse equipamento, Ká, ele consegue receber duas frequências simultâneas. Então ele consegue receber o 7 MHz e o 27, que é uma outra frequência. Esse 27 MHz
ele foi muito utilizado no passado como a faixa do cidadão, que era uma faixa de frequência onde as pessoas se comunicavam, o cidadão normal, ele se comunicava através de rádio. Então, quando a gente não tinha telefone, a gente utilizava essa frequência de 27 MHz, através do rádio PX, que chama-se Citizen Band, que é a faixa do cidadão, aqui no Brasil. Tá bom? Isso aqui é porque esse rádio, esse equipamento é um equipamento japonês, e ele consegue monitorar essas duas frequências ao mesmo tempo. Tá bom? Tudo bem, gente? Estamos entendidos? Vamos fazer o nosso sorteio da sessão? Tudo bem? A Rê entrou aí. Rê, você está por aí ainda? Rê, eu estava falando sobre a ressonância Schumann, mas você pegou no final, é legal depois você assistir a live desde o começo, tá bom? Que tá bem interessante aqui, eu falei umas coisas bem loucas aqui, acho que o pessoal gostou. Então, vamos fazer o nosso sorteio? Então vamos lá, o que acontece? Tiveram 32 pessoas que responderam a pesquisa, né? E aí eu vou